adulterou, traiu a esposa não sei com quem. Pois é. Hoje em dia, né? Olha só a nossa passividade. Nós já achamos isso normal. Não é normal. Está errado. A Bíblia ensina que isso não é normal. Nós começamos a ver tudo isso. A impureza, a lascívia, a idolatria. No passado, nós evangélicos tínhamos muito o costume de dizer assim, não, idolatria é aquele povo que fica correndo atrás de uma imagem, rezando, tocando, não sei o quê. Não deixou de ser idolatria, tá, gente? Continua sendo idolatria. Mas a questão é que não é só isso. Nós constituímos ídolos para nós. Até tem um texto, Timóteo, eu não vou puxar agora aqui, mas que fala que os homens nos últimos dias amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências são os desejos da carne. Quer dizer, o cara fala algo que se enquadra, se encaixa naquilo que eu desejo, então eu vou ouvir ele. Não vou ouvir os outros que falam contra. E aí nós começamos a achar que está tudo bem. E isso vai o quê? Carregando a nossa alma. Nós vamos carregando esse peso. A feitiçaria. Sabe, graças a Deus, eu acho que aqui todo mundo é maduro o suficiente para saber que feitiçaria não é só fazer aquele trabalho na esquina, não. Todo mundo sabe que isso é. Mas eu acho que aqui todo mundo sabe que eu vou dar uma olhadinha no horóscopo. Não sai de casa sem olhar horóscopo, irmão. Você está brincando com uma coisa muito triste. Primeiro que esses horóscopos que tem aqui são tudo balela, né? No começo de conversa. Os caras puxam lá na internet, né? Chega atrasado na rádio ou no dia da impressão do jornal. Esqueci os negócios em casa. Vou pegar o de 3 dias atrás aqui e vou repetir. É assim que funciona. E a pessoa liga o rádio. Meu horóscopo está uma bênção hoje. Ai, Jesus! Né? Sem falar que o mapa astral, quando ele foi criado no hemisfério norte. Do hemisfério norte, você tem uma visão dos astros, das estrelas, diferente do que tem no hemisfério sul. Eu sou professor de ensino religioso, tá? Estudo ciências da religião, então eu posso dizer isso com propriedade. No hemisfério sul, você tem outra visão dos astros. Então, se há alguma verdade nisso, já caiu por terra há muito tempo. Vocês sabiam que, originalmente, os signos do zodíaco eram 13, mas que, devido ao cristianismo, eles usurparam, tiraram um para ficar 12, para dizer que é parecido com os 12 apóstolos? Sabiam disso? Vai na onda do horóscopo, vai. Sem falar que você está dando poder aos astros que eles não têm. Eles foram criados também por Deus. E não são pessoas. São seres celestes, mas não são pessoas. E estão lá em nosso benefício, mas não para nos orientar. A não ser que você vai ser um navegador no mar e depende dos astros para se movimentar, e é outra história. Mas nós nos carregamos com essas coisas. Fiquei sabendo que lá em tal lugar lá estão distribuindo sal ungido. Sal ungido? O que é isso? A água do Rio Jordão, terra da Terra Santa. Deus não fez o mundo todo? Se ele fez, não é santa essa terra que nós pisamos aqui? Mas o lugar lá é sagrado. Tudo bem, tem uma história muito bonita, muito linda, e se eu puder um dia ainda vou para lá. Mas a questão é que aquela terra é igual à nossa. Mas estão distribuindo lá, né? E outra coisa que nós erramos, né? O pessoal diz assim, tem óleo ungido na igreja. Não, gente. Para o óleo ser ungido, eu tenho que ter pego esse óleo. Cadê o outro aqui? Eu oro, consagro esse óleo, aí eu pego ele, abro e derramo em cima desse. Aí eu ungi esse óleo. Aí é óleo ungido. Que absurdo isso, né? É óleo para ungir. É óleo de unção. Tá? Esse tipo de coisa que nós fazemos às vezes, assim, errando nesses pontos, constitui, de certa forma, feitiçaria também. Mas é tão comum, pastor. A gente vê isso acontecer em todo lugar, está errado, irmão. Não é porque acontece em todo lugar que está certo. Feitiçaria também. Nós nos carregamos disso. Inimizades. Tem uma charge num site que eu vi uma vez, 2 irmãos assim, os dois, um com a mão para trás, um com porrete aqui e outro com cacetete do outro lado assim, porrete para trás assim. Paz, irmão. Tudo bem, uma charge, brincadeira, mas às vezes dentro, não vou dizer aqui de nós como uma comunidade, como uma igreja local, mas em relação a outras denominações, quantas inimizades há,
É mais fácil, muitas vezes, nós sermos amigos de pessoas que não têm nada a ver com a nossa fé, porque às vezes os nossos irmãos na fé não conseguem nos dar um sorriso legal. E de certa forma, às vezes tem sua razão, né? Mas a questão é que inimizades são obras da carne. E isso nos carrega muito. Porfias, emulações, iras, pelejas. Eu vou ler na outra tradução aqui, fica um pouco mais fácil. Ódio, discórdia, ciúmes, né? Quando nós temos ciúmes, gente. E os ciúmes aí não é só no sentido... aqui fala ciúme e inveja. Você olha para o carro do irmão, né? Que carro bonito. O irmão sai na esquina e fura o pneu. Daí dá a partida, nada, não sai nada. Meu Deus. Que samambaia bonita, né, irmão? No outro dia cai tudo as folhinhas. Ah, mas isso aí é coisa de gente que não conhece Jesus. Vai nessa. Gente, é muito triste, mas isso acontece. Isso carrega a nossa alma. Invejas, homicídios, talvez... Aleluia. Invejas, homicídios. Homicídio, gente, talvez você pense, mas homicídio é muito forte, é uma coisa que não... Poxa, homicídio. Você mata a vida de alguém muitas vezes em pensamento. Você mata os sonhos da pessoa com uma palavra que você fala. Você acaba com a vida dela muitas vezes. E aí você fecha as oportunidades para ela, ao invés de transmitir vida, você transmite morte. Você, muitas vezes, os teus sonhos podem ser mortos por uma palavra forte que alguém deu que não deveria ser dita. Pode ser morto também. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Bom, vou tentar ir mais para frente aqui, porque senão nós vamos estourar o tempo. A questão é que todos esses frutos da carne nos carregam muito, são pesados. Né? Quando nós, por exemplo, para alimentar o nosso ego, nós não sabemos pedir desculpas para alguém. E os de casa, muitas vezes. Vocês já pararam para pensar se antes da gente sair de casa, a gente parasse, puxa, mas eu não vou sair de casa sem me entender com a minha esposa, eu não vou sair de casa sem me entender com meu pai, com meu filho. Se nós fizéssemos isso, a nossa vida familiar seria bem diferente. Se nós fizéssemos isso sempre, mas é difícil, eu sei que é difícil, eu sou ser humano também, e para mim também é difícil, mas esse é o desafio do Evangelho. E por que nós deveríamos fazer isso? Uma vez, discipulando um irmão, muito tempo atrás, e eu queria tentar explicar para ele por que era necessário nós orarmos e confessar a Deus os nossos pecados. E eu estava tentando achar um exemplo assim, até que Deus me deu um exemplo muito bom. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho que alguém que já participou lá do estudo na Casa Maçã, talvez já tenha ouvido falar isso. Eu sempre digo assim, o nosso coração, ele é como se fosse uma casinha pequena. Uma casinha de, sei lá, 3 pecinhas, né? Uma casinha de 3 peças, bem pequenininho. Esse é o nosso coração. Imagina você limpando essa casa todo dia, só que ao invés de limpar toda a casa e jogar a sujeira fora, você junta a sujeira de 2 peças, abre a porta da terceira e joga dentro. E fecha a porta. Todo dia, vai lá, limpa a casa, joga a sujeirinha dentro da última peça. E vai indo. E o tempo vai passando. Pode ser que demore. Mas o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? O que vai acontecer? Essa sujeira vai vir à tona, vai transbordar, vai aparecer. Nosso coração é assim. Nós fazemos coisas erradas, nós muitas vezes sofremos toda essa pressão, todo esse peso na nossa alma que a carne causa, iras, pelejas, invejas, partindo de nós ou como alvos disso. E ao invés de nós descarregarmos isso, nós guardamos no coração. E aí vai chegar um momento que isso vai estourar, vai sair para fora. E se a pessoa não consegue, não descobre uma forma dela extravasar e dela jogar fora tudo isso, aí você começa a entender por que tem tanta gente com depressão, tanta gente com síndrome do pânico, tantas pessoas que querem morrer, muitas vezes até não querem morrer, mas acontece aquilo que eu falei.
não pode ficar quieta um minuto que começa a pensar na vida dela e começa a chorar. Às vezes ela tem as coisas necessárias para viver, até viver bem, mas ela não tem alegria, porque falta alguma coisa. E ela não sabe o que é. Falta ela colocar o joelho dela no chão e falar com Deus, e abrir aquela portinha da terceira peça e jogar tudo aquilo fora. Entregar para Deus, confessar para Deus tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que angustia ela, tudo aquilo que ela fez de errado e tudo aquilo que fizeram para ela. A pessoa precisa abrir o coração. E é assim que funciona. Nós não podemos ficar carregando esse peso a vida toda. Nós carregamos ele sem perceber, mas nós carregamos. E quando nós conseguimos entender isso, aí nós vamos manifestar o fruto do Espírito. Né? Se o irmão puder colocar ali Gálatas 5:22. (22 e 23, irmão. Gálatas 5, 22 e 23. Aí nós vamos manifestar o fruto do Espírito. Quando nós andarmos em Espírito, nós vamos dar valor às coisas verdadeiras. E o verdadeiro valor. Às vezes nós valorizamos coisas que não têm o mesmo valor, o valor real. Às vezes nós não valorizamos aqueles que estão próximos de nós e que vão fazer parte da nossa vida toda. Quantas vezes nós valorizamos coisas que são temporais, que vão acabar com o tempo? Nós não valorizamos as pessoas, valorizamos as coisas. Nós não valorizamos o relacionamento, nós valorizamos a troca, né? Uma pessoa que anda na carne, que não anda no Espírito, ela não tem amigos, ela tem colega, cliente, subordinado, patrão. Ela não tem amigo, ela não tem relacionamento, ou o relacionamento dela é muito limitado, muito limitado. É necessário a gente mudar isso. Então nós vamos dar valor às coisas certas e da forma certa, aquilo que realmente tem valor. Quando nós andamos em Espírito, nós somos felizes. Nós somos muito felizes mesmo. Ali, amor. Nós vamos amar de uma forma correta, com o amor que Cristo nos ensinou. É engraçado porque assim, no grego tem várias palavras para amor, né? Vai depender de qual tipo de amor. Porque existe o amor entre pai e filho, o amor entre homem e mulher, o amor entre amigos, o amor de irmãos, e o amor perfeito, que é o ágape, o amor de Deus. Quando nós começamos a andar em Espírito, nós começamos a experimentar o que é o ágape, o amor de Deus. E aí nós amamos da forma correta. Não é o amor paixão, não é o amor erótico, não, é o amor verdadeiro. E esse amor pode ser compartilhado com qualquer pessoa, não só com o cônjuge, pode ser com todos. Esse amor é bom. O gozo, minha tradução diz alegria. Nós vamos ter alegria nas coisas que realmente são alegres. Você sabe que às vezes dizem que hoje se você for uma pessoa que fala bem, conhece bastante piada e virar humorista, você fica rico, né? Isso no Brasil, para ficar rico, ou você vira político ou humorista, né? Não, que isso, não é assim. Mas a questão é que humorista é tão requisitado, e as pessoas querem tanto ver o humorista falar, porque nós temos tão pouca felicidade, às vezes, quando ligamos a TV, quando vemos o dia a dia, quando andamos por aí, que quando aparece alguém falando algo para fazer você rir, você ouve, você dá risada até de piada que não tem graça, você quer rir, né? Achando que talvez aquilo ali possa aliviar um pouco a tua alma. Então essa alegria, esse riso apenas, ainda não é alegria verdadeira, porque essa alegria vai passar. Quando a piada acaba, depois que a graça da piada passou, você olha e vê a tua vida novamente do mesmo jeito. Você vê as coisas acontecendo do mesmo jeito. Então essa não é a alegria verdadeira. A alegria verdadeira permanece. Mas para isso temos que andar em Espírito. É o fruto do Espírito. Ali fala da paz. O fruto do Espírito é a paz.